Queria agradecer muito o convite do Sr. Edneia, os demais organizadores do evento. Me sinto muito honrado de estar aqui e um tanto quanto fora d'água. Mas aí vocês vão me perdoar a estranheza, né? Eu vou falar a partir da filosofia e muito pouco conhecimento da matemática, para não dizer quase nada ou zero. Então, espero que eu vou dizer possa suscitar algumas perguntas ou algumas questões e contribuir de alguma maneira para a conversa e das pesquisas. É a segunda vez que eu venho aqui, então acho muito agradável estar aqui, muito prazeroso e agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês. O que eu vou apresentar são algumas ideias sobre a construção da história, da historiografia, tal como pensada pelo Paul Ricoeur, esse filósofo francês, que talvez vocês provavelmente já leram, conhecem e têm noção. Então eu vou, da sua vasta obra, destacar apenas alguns pontos e depois, eventualmente, na conversa, eu posso, talvez, aprofundar ou esclarecer alguma coisa e relacionar com o que vocês vêm trabalhando. O empreendimento do Ricoeur é bastante vasto, o interesse dele pela história é bastante antigo. A primeira coletânea de ensaios que ele publicou em 1955 tem o título História e Verdade. Em 81 e 83 ele publica Tempo e Narrativa, 3 volumes, mais de 1.100 páginas, dedicados também a pensar essa relação. E uma das suas últimas obras, publicada em 2000, A Memória, a História e o Esquecimento. Vocês veem que acompanha toda a trajetória de pensamento dele, a preocupação com a história, além de estar muito presente na sua própria elaboração filosófica. Não é uma questão exterior, faz parte do próprio modo de pensar dele, a pertencimento à história, a pertinência da história para as suas reflexões. Desse empreendimento extremamente vasto, eu destaquei aqui 5 pontos que me parecem pertinentes para uma conversa sobre a história e memória. O pertencimento à história, a operação historiográfica e a escrita, seria o segundo ponto, a noção de representância, ele propõe substituir um pouco a noção de representação, diz respeito à realidade do passado histórico. O quarto ponto seria o trabalho da narrativa, como a narrativa é importante para a história, o lugar que ela ocupa nesse trabalho da história. E, por último, a prova documental, a relação entre rastros, testemunhos e o trabalho de interpretação. Então, são esses 5 pontos que eu vou colocar e depois, eventualmente, a gente conversa e desenvolve o fio do senso. O ponto de partida, eu acho necessário destacar que é importante para o Ricoeur, que ele nomeou como uma política da justa memória, contra o que ele chama de usos e abusos da memória. Então, todo o trabalho dele, principalmente essa última obra, A Memória, a História e o Esquecimento, tem como horizonte essa constituição de uma política da justa memória. Por isso ele vai percorrer uma fenomenologia da memória, uma epistemologia da historiografia e uma hermenêutica da condição histórica como uma problemática comum, que é a da representação do passado. Ele nomeia essa problemática como sendo o enigma, e a palavra é essa mesmo, o enigma de uma imagem que se dá para nós no presente como presença de uma coisa ausente. A representação da história, a história torna presente alguma coisa ausente. Mas não é qualquer coisa ausente, é alguma coisa ausente marcada com o selo da anterioridade, para distinguir aí da presença de coisas ausentes da imaginação, por exemplo. É esse o enigma que ele vai tentar elucidar de alguma maneira, fazendo um longo percurso, tendo em vista essa política da justa memória.
o horizonte final dessa obra, que é o horizonte final dessa meditação da história, é definido por dois termos: esquecimento e perdão. Os dois termos constituem, diz ele, o horizonte de toda a investigação. O esquecimento é uma problemática específica relacionada à memória e à fidelidade do passado, enquanto que o perdão entra numa relação com a culpabilidade, a culpa pelas ações passadas e uma certa reconciliação com esse passado. Então, de um lado, fidelidade, de outro lado, reconciliação. Ele chega a esboçar o que seria uma espécie de memória apaziguada ou esquecimento feliz, que significa um reconhecimento do passado, mas ao mesmo tempo uma reconciliação que torna possível a continuidade da história, a continuidade da vida. Esse é o horizonte, é importante ter esse horizonte para fazer um pouco mais de sentido esses 5 pontos que eu vou esboçar para vocês. Bom, o primeiro ponto importante, então, pertencimento à história. Esse pertencimento à história é condição inevitável e necessária para o trabalho do historiador. O historiador faz história de um ponto de vista interno à história. Não há exterioridade à história. Não há uma possibilidade de nos destacarmos da história e compreender a história, ou entender a história, ou estudar a história como um objeto totalmente alheio ou distanciado. O historiador está imerso na história e ele se volta para o passado, nessa tentativa de dar a conhecer aquilo que já ficou para trás, a partir de uma pergunta formulada no presente. Então, é a partir da inserção no presente que se faz o trabalho do historiador. Nesse sentido, ele está dentro do processo de uma tradição. E tradição, do modo de pensar do Ricoeur, não é apenas aquela ideia mais comum do peso dos mortos sobre os vivos, mas tradição é um processo vivo, tradição viva é um processo de combinação de inovação e sedimentação. Então, a história vai se desenrolando, as ações humanas vão se desenrolando, criando novidades, e nesse processo vai se sedimentando, e é o processo geológico, às vezes sedimentação, é uma boa imagem, né? Vai se estabelecendo um terreno sobre o qual vão se constituindo novas ideias, novas ações, novos movimentos. Então, a tradição é constituída por essa dinâmica entre inovação e sedimentação. E é nesse processo que se dá o trabalho do historiador, que não consegue sair fora da história, mas consegue, e essa é uma das tarefas, criar, através de uma construção metodológica, um certo distanciamento. Então a metodologia aí entra não para criar um ponto de vista abstrato e fora da história, mas para dar conta de um certo distanciamento já dado pela própria história, que é o passado que ficou para trás, o passado que se distanciou, mas dentro do presente, ao olhar para esse passado distante, o historiador constrói, através dos seus artifícios metódicos ou metodológicos, um distanciamento do seu próprio pertencimento, mas um distanciamento que nunca vai ser absoluto por ninguém. Isso é importante, justamente tendo em vista aquela política da justiça memória, porque há implicações éticas inevitáveis no trabalho do historiador. O historiador não é isento de uma certa implicação ética, o que não significa tomar partido e confundir pregação com história, não é isso. Mas no próprio fazer, obedecendo a todas as exigências necessárias dos procedimentos científicos, esse fazer do historiador tem implicações éticas para essa construção da tradição, para esse desenrolar da história. 3 dessas implicações apenas para destacar aqui, talvez a gente
conversar depois. Primeiro, o Riquelme enfatiza muito o que ele chama de dívida. É necessário um reconhecimento de uma dívida para com os que nos antecederam. Todos nós fazemos parte, estamos imersos na história. Tudo que a gente faz a partir da nossa entrada na vida é devedor do que nos antecederam. A gente tem uma dívida com aqueles que nos antecederam de alguma maneira. Uma das interrogações envolvidas aí nessa meditação sobre a história é justamente tentar esclarecer qual é a natureza dessa dívida. E aí o Riquelme vai se diferenciar um pouco do pensamento do Nietzsche. A dívida não é necessariamente escravizadora. Não é porque eu sou devedor, quer dizer que eu estou aprisionado ao passado. É uma outra relação de reconhecimento do passado, de reconhecimento do que o que a gente faz hoje só é possível porque houve o que nos antecedeu. Então essa ideia de que há um dever de memória nesse reconhecimento, que não é aprisionamento do passado. Isso tem uma segunda consequência ligada a essa, que é justamente ao reconhecer a dívida e ao reconhecer a existência do passado e tentar fazer essa representação do passado, há um combate no presente contra o que ele chama de usos e abusos da memória. De um lado, usos da memória do tipo apagamento do que aconteceu. A tentativa de forçar um esquecimento, e isso tem implicações éticas evidentes. Dois exemplos, um da nossa história bastante conhecido, né? Todo mundo sabe, aprendeu lá na escola primária, que o Rui Barbosa queimou os arquivos da escravidão no Brasil. Isso é um tipo de abuso da memória, tentar apagar algo no registro, né? Como se isso apagasse o que aconteceu, né? E, de outro lado, também uma espécie de memória manipulada, que tenta distorcer o que aconteceu no passado. Contra essa distorção, ela não é sem consequências para o presente. Por exemplo, existe um movimento historiográfico de tentar dizer que não houve a Shoah, não houve o extermínio dos judeus, 6 milhões de judeus na Segunda Guerra. Ora, isso é uma tentativa de manipular a memória. E de lá, esse é o exemplo mais gritante, mas vocês podem reconhecer talvez outros exemplos mais próximos, e isso tem consequências para o presente e para o futuro. Então não é indiferente o reconhecimento dessa dívida do passado. E aí entra o terceiro aspecto dessa implicação ética, que é justamente a ideia do perdão, como uma reconciliação com o passado, que, no modo de elaborar o Riquelme, significa, perdão, a possibilidade de desligar o sujeito de seus atos e permitir um novo início. Porque se a gente ficasse preso a culpado e obrigado a pagar pelo que a gente fez em algum momento do passado, a gente não teria a oportunidade de fazer diferente, de viver de outra maneira, de criar novas possibilidades. Se você ficar atrelado a algum gesto do passado. Então, há possibilidade do perdão, e é necessário o perdão nesse sentido, para reconciliar com esse passado e abrir caminho para novas iniciativas e novas formas de viver. Agora, perdão não significa apagamento do passado, significa reconhecer e perdoar. E é o título da conclusão dele nessa história. É muito difícil, é um perdão difícil, porque não é tão simples assim você deixar para trás e perdoar, sem se esquecer. O problema do esquecimento estaria justamente em apagar o passado e, de certa maneira, ser condenado, pelo menos ter a possibilidade de repetir o passado por desconhecer o que foi feito. Não sei se rapidamente assim eu nomeio a diferença que há entre perdoar e esquecer. Então vocês veem que essas são as dimensões envolvidas no nosso pertencimento à história. Agora
Agora eu me detenho no segundo ponto que eu mostrei para vocês. Dado esse pertencimento e essas implicações éticas todas, qual é o trabalho historiográfico ou qual é a característica mais forte que eu escolhi para destacar aqui do pensamento do Guerre para o que ele chama de operação historiográfica? É justamente o trabalho do distanciamento, que está ligado à noção da escrita. Eu tenho uma afirmação bastante forte que a historiografia é escrita do começo ao fim. E isso já introduz um distanciamento entre a história, a historiografia, e a memória. Há um trabalho de distanciamento no processo de ruptura com a memória introduzida pela escrita. A escrita introduz um distanciamento da pura memória, da pura lembrança, e vai servir, inclusive, para uma espécie de consolidação de uma memória que não fica tão ao sabor dos acontecimentos e das pessoas, justamente pela inscrição, né, que a historiografia promove. Então, para o Riquera, o trabalho da historiografia envolve isso que ele chama de inscrição e de arquivamento, produção de arquivos, né, de uma fase que ele chama de fase documentária da produção historiográfica. É quando o historiador sai das testemunhas ou dos testemunhos e constrói os seus arquivos que vão servir, inclusive, para depois um certo trabalho de validação e de comprovação do que se passou realmente, para não ficar apenas à mercê da lembrança e das versões da lembrança. Por quê? Os acontecimentos e feitos do passado sobrevivem de que maneira? Eles deixam rastros, resíduos físicos, resíduos afetivos, mas é basicamente feito de rastros, marcas no presente, que ficam como o resto do passado. São também alvo de testemunhos e são transformados em documentos. Esse é o material do historiador. Como lidar com isso para construir alguma coisa que permita a reconstituição daquilo que passou, daquilo que já desapareceu? É preciso construir arquivos, é preciso inscrever e, de alguma maneira, tornar significativos esses rastros. A ideia de rastro é muito interessante, se vocês pensarem no rastro de um animal mesmo. O rastro é uma marca de que alguma coisa passou ali. Mas alguma coisa passou ali, o rastro é presente. Mas como é que se sabe que é rastro de um passado? Como é que você sabe que uma marca na mesa aqui é um coração desenhado aqui, com duas iniciais, é registro de um amor passado? Há uma significação, há uma interpretação dessas marcas. Então, o rastro pede interpretação, pede compreensão, pede significação. Eu acho que é evidente para vocês a dificuldade da historiografia, a dificuldade de consolidar um conhecimento de alguma coisa que não existe mais, baseado apenas em resíduos, rastros. Do lado do testemunho, o testemunho é tão frágil quanto o rastro. O que o testemunho diz? Bom, eu estive lá, eu vi, aconteceu dessa maneira. Como acho que todos nós sabemos, o relato do que aconteceu no fim de semana passado por um grupo de amigos, cada um relatando o que se passou, vai ser diferente. Ah, mas o que aconteceu? Uma semana de distanciamento e com toda a proximidade, a versão do que aconteceu já vai ser diversificada. Olha o pepino que o historiador tem em mãos para lidar com a reconstrução disso que se passou, não na semana passada, mas há 10 anos, há 100 anos, há 1000 anos atrás.
Então é esse o desafio da historiografia, que implica, né, nesse trabalho, de um lado, os testemunhos, de outro lado, os vestígios, os restos, os resíduos do passado, as marcas do passado, e o trabalho de interpretação do historiador. Os três momentos, o que a gente chama de momentos da construção historiográfica, não são momentos estanques, divididos no tempo. Porque ao olhar para um rastro e reconhecê-lo como rastro, já está implicado nesse reconhecimento o trabalho de interpretação. Já está implicado nesse reconhecimento desse objeto como resíduo do passado, a atribuição a ele de uma certa significação. Então os três momentos são imbricados uns aos outros, não dá para separar os três momentos. No entanto, isso significa que nós estamos à mercê totalmente do relativismo e todas as versões do passado valem a mesma coisa? Não. O Ricardo não é relativista nesse ponto. É reconhecer que há um desafio, reconhecer a natureza difícil do trabalho do historiador. Mas justamente combinando esses três elementos, a interpretação, o trabalho de explicação de interpretação, o trabalho de arquivamento, de consolidação dessas marcas do passado, sejam dos registros escritos de testemunhos orais, seja do material mesmo recolhido pela etnografia, todos esses registros vão se juntar ao testemunho e vão consolidar um material que, na discussão, no confronto das várias versões de interpretação, vão permitir uma avaliação de qual versão é mais fidedigna, qual versão é menos fidedigna. Então esse é o trabalho do historiador nessa dimensão da construção do distanciamento, né? Ao reconhecer e ao pensar sobre o que está fazendo, ao reconhecer aquilo no passado e ao discutir que significação está sendo atribuída, com que referências teóricas e que articulação, vai se construindo esse distanciamento, que não é absoluto, mas é um distanciamento, digamos, reflexivo, que vai permitir colocar em confronto e avaliar não qual é a verdadeira versão da história, mas qual é a melhor dentre as apresentadas. Então, sendo claro, possível dizer. Bom, o terceiro ponto diz respeito justamente ao que seria talvez um dos maiores desafios que o Ricardo tentou dar conta com a noção de representância que é básico do trabalho do historiador. Ele tem a intenção de recuperar ou de relatar os acontecimentos tal como realmente aconteceram. O princípio básico do trabalho historiográfico, tentar relatar tal como aconteceu. Ora, mas qual é o estatuto da realidade desse passado, daquilo que aconteceu? Ele não existe mais. Então, diferente de outros campos que você pode fazer experimentos, repeti-los e comprovar através da repetição, o passado é inacessível dessa maneira. Não é nem mais acessível à observação. Você não pode nem mais ir lá observar. Então, olha o desafio do historiador. Ele vai representar alguma coisa que não existe mais e a qual não tem acesso direto. É justamente a construção historiográfica, a representação do passado é de caráter indireto. É inseparável do que o que chama trabalho de configuração. O historiador, nesse sentido, se aproxima muito do narrador de ficção. Ele desenha o passado, ele dá a ver o passado, ele narra a história passada e nos dá a ver algo que não existe mais. Mas ele faz isso configurando uma certa narrativa, né,
que vai juntar todos aqueles elementos que eu nomeei antes para vocês, os vestígios, os testemunhos, e cabe aí ao historiador configurar na sua narrativa, e o trabalho de narrar é importante, justamente por isso. O Riquet, principalmente no tempo narrativo, ele tem metade de um dos volumes, ele dedica a discutir o valor da narrativa para o historiador, em contraposição a concepções de história que tentaram abolir a narratividade, como se fosse possível fazer uma história sem narração. Seria uma história mais científica, de relação de causa e efeito. O Riquet se contrapõe a isso e mostra que é impossível falar do passado sem narrar. E a narrativa é justamente o elemento que vai configurar o passado e vai nos dar a ver o passado. Mas vocês percebem que esse dar a ver o passado é dar a ver alguma coisa que não existe mais. Daí a proximidade do historiador com o narrador da ficção, né? Não dá para pensar a validação do conhecimento histórico em termos de correspondência ou adequação do que é apresentado como conhecimento e a realidade. Eu não tenho como fazer essa verificação. Então, o caráter epistemológico da história, o seu modo de fazer referência à realidade, não é o mesmo de outras ciências. Ele faz referência a alguma coisa que não existe. Então, as exigências para a comprovação do conhecimento histórico serão de outra ordem. O mecanismo será muito mais complexo, porque o resultado da história é um conhecimento indireto, ou um conhecimento que faz referência à realidade de maneira indireta. De maneira indireta como? Passando pela narrativa, passando pela configuração, pelo desenho. Contar a história é que vai fazer referência a um universo que não existe mais. E aí, dado esse caráter ontológico da realidade que a história tenta trazer, né, o modo de ser da realidade da história, é que a narrativa tem esse lugar tão central. Não há história sem narração. Esse é o ponto básico para o Riquet. O que existe são diferentes escalas de narração. Então, o Brodel faz a narração no Mediterrâneo, mas ali os personagens, mas é uma narrativa onde os sujeitos são grandes entidades. Mas não há história sem que se conte uma história. É uma redundância dizer dessa maneira, mas é uma verdade. Existem sujeitos diferentes. Só que a narrativa tem, para o Riquet, um papel muito mais forte. A tese que ele desenvolve no tempo narrativo é justamente para mostrar que nós só temos noção, nós humanos, só temos noção do que é o tempo, do que é a passagem do tempo, porque a gente sabe contar a história. E a história, a narrativa da história, que constitui o tempo para nós. A nossa experiência humana do tempo depende do narrar a história. É porque a gente sabe narrar a história, é porque a gente sabe escutar a história, a gente aprendeu desde cedo a ouvir histórias, a acompanhar o encadeamento das ações, numa certa articulação, que a gente tem um tempo propriamente humano. Como é que a narrativa faz isso? Articulando passado, presente e futuro. Vocês podem lembrar de qualquer historinha que vocês vão ver que há na narrativa dessa historinha uma articulação entre algo era assim, fulano fez isso, aconteceu isso, então... Quer dizer, há uma articulação entre passado, presente e futuro, há um desdobramento no tempo. E isso vai repercutir, ou vai expressar, e é uma via de mão dupla mesmo, na própria existência humana. Ou, se quiserem, embora não seja uma palavra, a própria natureza humana. Por quê? Nós somos esses seres dilacerados no tempo. A gente vive numa tensão constante entre passado, presente e futuro.
A gente vive numa experiência de prestar atenção no presente, mas ao mesmo tempo marcado por uma série de lembranças, voltado para lembranças e para expectativas. Então nós somos, nesse sentido, dilacerados. Esse dilaceramento é inerente à existência humana, dessa perspectiva filosófica que eu estou colocando para vocês. Ao narrar a história, a gente consegue, vamos dizer assim, dar uma certa estabilidade, um certo curso para esse nosso dilaceramento. Então a gente articula essa nossa tensão. E essa articulação vai, e aí é um dos núcleos interessantes do pensamento do Riquet, que dá todo o valor do trabalho do historiador. Ao fazer isso, essa articulação narrativa da nossa existência vai constituir a nossa identidade. Nós somos a nossa história, nesse sentido. A perguntinha básica: quem é você? Ou quem sou eu? O nome é a primeira resposta. Mas o nome não diz quem é fulano. Para você conhecer alguém, ou se conhecer, você tem que narrar a história. Você conhece alguém quando você começa a saber um pouquinho da história da pessoa. Ah, isso. A gente vive trocando histórias o tempo todo. E isso não é superficial ou alguma coisa que a gente poderia não fazer do ponto de vista do Ricardo. Isso é constitutivo da nossa identidade. A resposta, quem sou eu ou quem é você, é uma história. A história de uma vida. É nessa articulação que nós nos constituímos e constituímos a nossa identidade em vários planos. Aí eu não vou entrar nesses planos todos, mas não é só no plano intelectual ou linguístico, embora seja também. É no plano afetivo, é no plano existencial, é nos projetos de vida, é na atitude, na existência. Tudo isso vai na história. Na identidade narrativa, é o termo que o Riquet usa para designar esse modo de ser que é próprio nosso. Então vocês percebem a dimensão importante que tem a história na constituição humana. Não é algo secundário, é constitutivo de quem nós somos. E aí vale tanto para o indivíduo quanto para as comunidades, as coletividades. A identidade de uma nação, de um povo, de um grupo, é a história compartilhada. A história compartilhada que remete, e aí eu quero retomar os conceitos lá do Gonçalves, remete ao horizonte de expectativas. Os nossos projetos, para onde vamos, vêm da história, vêm do movimento que a gente está fazendo em direção ao futuro ao qual a gente se lança a partir da história que a gente está percorrendo. O modo pelo qual a gente conta essa história desenha esse horizonte de futuro. Não é indiferente contar a própria história ou contar a história de um povo dessa ou daquela maneira. O modo como essa história é contada vai lançar esse povo, esse indivíduo, numa certa direção ou outra. Então vocês veem como essa narrativa tem peso. Né? E o último aspecto, claro, tem muitos outros, mas o último aspecto importante desse papel da narrativa, para a gente entender esse lugar da história no pensamento do Riquet e como o Riquet aprende a fazer do historiador para o historiográfico, é o que ele chama de função da narrativa. A gente só compreende uma narrativa porque ela tem um antes e tem um depois. O narrador faz uma articulação entre um antes, um ponto de partida e um ponto de chegada. O antes é a realidade a partir da qual, ou em relação à qual, nós contamos a história. Ao contar a história daquilo que existia, aconteceu, eu faço uma configuração. Volto naquele termo que eu tinha enfatizado agora há pouco. Eu configuro essa história. E ao configurar essa história, eu ofereço ao leitor, futuro leitor, uma representação do passado. Ora, o leitor, ao reconhecer, ao ler essa narrativa que eu proponho a ele, do que se passou, o que vai acontecer com esse leitor? Ele vai ter uma ideia do passado. Sim, mas é mais complicado e mais rico.
ele não só vai ter uma ideia do passado, mas a sua própria realidade vai ser, termo do Ricoeur, refigurada. Tenta me fazer entender. A nossa existência já é, desde sempre, figurada. Figurada em que sentido? Articulada significativamente de alguma maneira. O mundo é cheio de significados. A gente só se move porque a gente tem uma certa noção do que a gente está fazendo, algum sentido do que a gente está fazendo. Mesmo que você precisa ser elaborado intelectualmente, mas na prática, o mundo é figurado, desenhado de alguma maneira. Desenhado significativamente. A gente vive num certo desenho. Basta vocês pensarem as diferenças de cultura e pensar em diferentes desenhos da existência. As pessoas que vivem em mundos diferentes, elas vivem em universos figurados de modos diferentes. Ora, quando o historiador narra aquele mundo, ele configura o universo. Essa configuração narrativa está ligada àquele, mas ele desenhou, né? Porque aquilo lá desapareceu. Então ele vai desenhar, vai ter a criatividade inevitável de pegar aqueles restos do passado e desenhar. Quando a gente lê aquilo que ele desenhou, como é que vai chegar no nosso desenho do mundo atual? Vai ocorrer o que o Ricoeur chama de fusão de horizontes. É uma noção que ele retoma do Gadamer. O horizonte do mundo da narrativa vai se fundir com o meu horizonte. O desenho, a figuração, vai se fundir com a minha figuração sem que eu pense. Não é um trabalho, esse ponto vai entrar aqui. Não é um trabalho consciente. É fusão de horizontes, algo que escapa. O que acontece com o meu mundo? É refigurado, é redesenhado. Percebem a ideia? Eu tenho um desenho, uma maneira de ver o mundo que é significativa. Vem um sujeito que narra esse mundo e desenha de uma certa maneira. Que não é a repetição, não tem jeito de repetir. Ele desenha lá, compõe aquela narrativa. Ao ler esse mundo, ao ler essa narrativa, o meu mundo vai ganhar outra figuração. Porque o desenho que ele fez vai se misturar com o meu desenho, os significados que ele deu vão se misturar com os meus significados, e eu vou ganhar um outro universo, um outro horizonte. Então é nesse sentido que a narrativa, toda narrativa, faz parte da história. E aí eu volto lá ao pertencimento da história para localizar. Ao correr da história, cada narrativa vai alimentando esse movimento, vai redesenhando o mundo. Então não é neutro, não é um trabalho neutro do historiador, porque cada narrativa histórica vai repercutir, alterar o horizonte. Não vai só representar fielmente ou não o passado, vai alterar o horizonte do futuro. Então esse é um lugar muito peculiar que a narrativa tem, tá certo? Então é essa a centralidade da narrativa. Então fica razoavelmente claro. Bom, eu já me entendi, eu vou fechar só com a noção do problema da prova documental. E por que é importante? Porque a gente poderia dizer, bom, então não importa, vamos desenhando narrativas e vamos alterando os horizontes segundo os nossos desejos. Há critérios para avaliar se essa narrativa, no caso da história, é fiel àquilo que aconteceu no passado. Os critérios envolvem uma discussão sobre os vestígios, documentos, etc. Por que isso é importante? E aí eu sempre lembro desse exemplo, que foi polêmico alguns anos atrás, e ao mesmo tempo ele serve de exemplo e de desafio, né, para o historiador. Talvez vocês possam até me ajudar a entender melhor como sair desse dilema. Não sei se vocês acompanharam, o nome do personagem é Benjamin Wilcomirx. Em 1995, ele publicou um livro
intitulado Fragmentos de uma Infância. E era um relato da vida dele enquanto criança nos campos de concentração. Lembra-se Auschwitz, algum daqueles pesados. Ele fez, o relato foi tão forte, repercutiu muito, e ele ganhou vários prêmios de memória judaica. Foi chamado, foi levado para Jerusalém, foi levado para Nova York. Ele é suíço, morava na Suíça. Ele relata que ele tinha sido adotado, etc. E as memórias circularam no mundo. Ele ganhou o prêmio de melhor relato de passado, etc, etc. Um jornalista investigativo, em algum momento, achou que tinha alguma coisa errada e foi investigar. Resumindo muito a história, ele é suíço, não é judeu, nunca passou perto de um campo de concentração. Mas o que ele leu foi relatos e ele construiu todo um relato como se ele tivesse estado lá. E foi aceito, e foi premiado, ganhou inúmeros reconhecimentos. E era uma ficção, uma absoluta ficção, apresentada como memória. Aí, curioso, a tradução brasileira é Memórias de uma Infância, saiu da maneira das letras. Mas o original é Fragmentos de uma Infância. Então, não, mas eu nunca disse que era memória, é uma ficção. Vocês que entenderam que era memória, porque se quiserem entender. Claro, a coisa não é tão simples assim, que ele jogou. Ele tanto jogou que ele foi levado para se encontrar com seu verdadeiro pai, Israel. E aí chegou lá, não é mesmo. Percebem o desafio que se coloca? Como avaliar esses relatos? Bom, eu deixo o desafio para vocês me contam como. Obrigado pela atenção.